Estamos... Então, vocês de casa estão vendo os slides, o PowerPoint? Não. Professor Edson, é com você, então. Sim, sim. Posso começar? Pode, claro, com certeza. Muito obrigado pela presença. Vocês me ouvem perfeito? Vocês me ouvem bem? Sim. Tá bem. Bom, então, mais uma vez, boa tarde. Para nós, né? Boa tarde a todos, a todas. Um prazer enorme estarmos reunidos novamente. E o tema saúde, doença e morte sob a ótica espírita é o que nós iremos, então, desenvolver. O próximo slide, por favor. Quando nós acessamos a Organização Mundial de Saúde, verificaremos que o conceito de saúde é um conceito bastante amplo, né? Então, saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual. Esse é um detalhe fundamental que lá no passado ele não constava dessa definição de saúde e social, e não meramente a ausência de doença. Então, não significa que eu, por exemplo, eu diria para vocês, bem, se vocês me perguntarem, você está bem? Não, estou bem. Nenhum problema de saúde, nenhum sintoma. Isso não significa que eu não esteja doente. Essa é uma questão fundamental. E se nós fizermos uma análise do porquê, da razão de estarmos aqui reencarnados no planeta Terra, sempre nós perguntamos, qual é o sentido da vida? Quando nos aprofundamos nessas questões espirituais, nós vamos compreender de uma forma mais profunda o significado de saúde. É exatamente, então é muito bom, por isso que eu coloquei essa definição da Organização Mundial de Saúde, por constar também a questão espiritual. Isso é muito bom, só que nós precisamos compreender isso. É o que nós tentaremos, então, mostrar nesses minutos que teremos pela frente. O próximo slide, por favor. Então, eu vou comentar com vocês trecho de um texto de Joana de Ângeles sobre a origem das enfermidades. Então, vejamos. As enfermidades são a presença da sombra nos equipamentos luz do ser. Porque não hajam alcançado a plenitude do desenvolvimento, esses mecanismos sofrem os desalinhos, sofrem os impactos da mente em desalinho, geradora de pensamentos mórbidos e atos perturbadores, cujo teor vibratório alcança-os, desconectando-os e abrindo campo para que se instalem as infecções degenerativas, as distonias emocionais e psíquicas. Vamos tentar interpretar essas primeiras palavras de Joana de Ângeles. Então, o que significa a presença da sombra nos equipamentos luz do ser? Jesus já nos ensinou, já nos disse, quando esteve reencarnado nesse planeta: vós sois deuses. Então, esse é um ponto essencial. Essa frase dele, essa afirmação de Jesus, talvez não tenha sido compreendida ainda por grande parte dos cristãos. Ele afirmou que nós somos filhos de Deus. Simples assim. Se nós somos filhos de Deus, como que foi essa gênese? A nossa gênese. Nós somos uma centelha da energia suprema, uma centelha do princípio inteligente do universo, que é Deus. Consequentemente, nós somos deuses, ou melhor, ainda deusinhos, né? Como crianças sob a ótica espiritual, num processo de crescimento e desenvolvimento, que são duas palavras diferentes. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Então, consequentemente, nós somos luz, porque Deus é luz. Nós estamos nessa fase evolutiva que nos encontramos, a luz
da maioria dos espíritos encarnados num planeta como o nosso, num planeta de provas e expiações, é ainda uma luz muito fraca, pequena, óbvio, variando de indivíduo para indivíduo, mas a evolução espiritual, ela pressupõe a elevação da intensidade dessa luz. Enquanto essa luz não tem uma intensidade maior e só terá a sua potência, a sua intensidade máxima, quando nós atingirmos a perfeição. Jesus, por exemplo, tem intensidade lumínica máxima. Nós estamos distantes disso. Mas todos os espíritos são luzes, independentemente da intensidade dessa luminosidade. Então, essa sombra que Joana nos coloca são todas as questões, todos os aspectos que não permitem que brilhemos com mais intensidade. Então, na terceira linha, ela escreveu: por que não hajam alcançado a plenitude do desenvolvimento? Isso é normal, é óbvio. Quando nós colocamos a semente de uma planta na terra, não esperemos que amanhã ou depois de amanhã nós já estaremos colhendo os frutos. Então, o processo evolutivo, ele é lento, muito lento. Sobretudo que nós estamos falando da evolução do espírito, é lentíssimo. Então, nós já tivemos milhares de encarnações, digamos assim, e teremos tantas outras, até que atinjamos níveis superiores na escala da evolução espiritual. Então, muito bem. Então, esses equipamentos, conforme ela coloca, eles sofrem com os impactos da mente em desequilíbrio, né? Desequilíbrio, desarmonia. E essa mente em desarmonia, ela gera o quê? Pensamentos mórbidos. E esses pensamentos mórbidos, a frequência vibratória deles é uma frequência vibratória baixa. E que facilita o quê? A instalação das infecções, conforme está escrito aí no final, degenerativas. Seja sob o ponto de vista emocional, psíquico e físico também, né? Essa é a realidade. Então, vejamos, o processo de cura dessas enfermidades que todos nós temos é um processo, conforme eu já disse, lento e que depende de quem, em última instância, de nós mesmos. É isso que nós vamos mostrar ao longo da apresentação também. O próximo slide, por favor. Na sequência de Joana, enquanto houver no ser humano prevalência dos impulsos de violência e de ressentimento, de ciúme e de ódio, de amargura e de mentiras, maledicências e calúnias, a problemática da enfermidade nele predominará. Lendo essas palavras e fazendo uma análise da situação da humanidade da Terra, nós sabemos que o que prevalece realmente são esses impulsos, esses sentimentos que nós carregamos ainda e sentimos muita dificuldade em eliminá-los. Isso demanda, em primeiro lugar, o despertar da consciência para essa nossa realidade. Porque, via de regra, grande parte da humanidade, grande parte mesmo, continua iludida, nós continuamos iludidos pela matéria densa, que compõe os nossos corpos físicos e que compõe, obviamente, o nosso entorno material. Por quê? Grande parte da humanidade entende que a vida começa no berço e termina no túmulo. E isso não é real. Isso não é real. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. A vida antes do berço e a vida depois do túmulo. A vida é verdadeiramente eterna. Tantos repetem isso, mas não compreendem o que significa a eternidade da vida. É a eternidade do espírito, não dos corpos físicos. Então, quando nós entendemos que esse curtíssimo intervalo de tempo entre o berço e o túmulo é tudo o que nós temos, é toda a realidade, digamos assim, da vida, nós permaneceremos focados na matéria. E quando focamos a matéria, vem a ambição desenfreada
o materialismo exacerbado que provoca toda essa conturbação moral no seio da humanidade. É uma competição para amealhar mais e mais e mais matéria, sem uma visão daqueles preceitos morais do Evangelho de Jesus. Então, também uma parte importante dos cristãos e de irmãos e irmãs de outras religiões, que têm outras referências em termos de escrituras sagradas, então, mecanicamente, se absorve aquilo, né? Aquilo que está à nossa disposição para nos despertar, absorve mecanicamente. Então, criando dois mundos, um mundo em que nós adentramos os nossos templos, né, normalmente uma vez por semana, independentemente da religião, e um mundo que nós achamos um mundo real, que é o mundo do nosso cotidiano. Não que não seja um mundo real, é um mundo real, mas não sob a ótica que nós analisamos e que nós vivemos. Então, a razão de nós estarmos reencarnados é uma só, já disse e repito, é continuarmos o nosso processo de evolução espiritual. Isso essa busca da evolução deve acontecer 24 horas por dia. Mas aí alguém diria, Edson, mas nós temos que trabalhar, nós precisamos cuidar da família, nós temos tantos outros compromissos. Sim, todos os nossos ambientes de convivência são os laboratórios da aprendizagem do amor. E a aprendizagem do amor é o caminho da evolução. A única ferramenta da evolução é o exercício do amor, né? Nos tendo como modelo Jesus. Simples assim. Porque todos nós poderíamos dizer, mas eu amo. E nós amamos, sim, um grupo restrito. O modelo do amor, Jesus ama tudo e todos indistintamente. Esse é o nosso objetivo. Nós chegaremos lá? Sim. Enquanto não chegarmos pelo menos um pouco mais próximos dele, nós conviveremos com essa realidade, que é a humanidade hoje. Para todos os lados que olhamos, observamos a carência do amor em tudo, sobre todos os aspectos. Então, o amor é uma palavra-chave. O amor é o remédio para todos os males. O amor é o remédio para todos os males. As nossas doenças serão curadas pelo exercício do amor. Próximo. O próximo slide. Então, é indispensável que lhe ocorra uma mudança de comportamento mental, a fim de que se dê a cura real e se erradiquem os miasmas pestilenciais que intoxicam as células e as debilitam. Miasmas pestilenciais nada mais são do que energia negativa, energias negativas que nós produzimos através do nosso processo mental. Então, tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos vai, obviamente, afetar positivamente ou negativamente o quantum de energia no nosso perispírito. Então, essa é a essência de todo esse processo. O próximo slide. Vocês estão vendo o próximo slide? Para mim aqui está aparecendo o primeiro slide, novamente. Então, esse próximo é o seguinte, a terapia do amor. É esse que vocês estão vendo? Isso. A terapia do amor é a solução que te está ao alcance. Não apenas te proporcionará a recuperação da saúde se te encontras enfermo, como te fortalecerá para que evites adoecer. Olha, veja que coisa maravilhosa. Olha o caminho da nossa cura, da busca da nossa saúde plena, da nossa saúde integral, a saúde holística, a terapia do amor. Pode passar o próximo. A harmonia do Criador encontrará ressonância no teu campo vibratório, rico de amor, invadindo-te e dominando o teu corpo, a tua existência. O próximo, por favor.
À medida que se multiplicam os novos paradigmas a respeito do ser humano, como realidade espiritual que é, observem essas palavras, como realidade espiritual que é. Nós somos espíritos, nós não somos matéria, nós não somos corpos físicos. Então, na sequência, surgem valiosas terapias nas áreas alternativas, objetivando a libertação do sofrimento, da angústia, do medo, dos desequilíbrios de toda a ordem. Próximo. Todas elas têm por meta a conquista de um ser integral que supere os limites e as constrições que permanecem em nós, né? Do seu passado espiritual, aprofundando a sonda da investigação nas causas profundas que jazem no ser viajor de inúmeras existências corporais, nas quais se comprometeu perante a própria consciência e a consciência cósmica. Vamos analisar essas palavras, né? A busca, conforme eu disse, da saúde integral, do ser que evolui na busca da perfeição, a caminho do encontro dos nossos superiores espirituais. Então, para isso, nós precisamos eliminar, superar tudo que nós já fizemos, já pensamos, falamos e fizemos de mal. Isso não nessa encarnação apenas, mas em todas as anteriores. Eu vou colocar de uma forma bem simples e prática o seguinte, para que nós consigamos interiorizar esse tema. Tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos, que digam respeito ao amor, geram energias positivas. As energias positivas são absorvidas pelo perispírito. Muito bem. Por outro lado, tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos voltado para o mal, para o desamor, geram energias negativas, que são também absorvidas pelo perispírito. Essas energias negativas causam lesões perispirituais, das mais distintas formas, que vão redundar em doença. Então, o doente primário é o perispírito. E essa enfermidade pode chegar ao corpo físico. Isso explica uma fração importante das enfermidades que nos acometem, sejam elas psíquicas ou físicas. Então, mas com o passar dos anos, do tempo das encarnações, nós poderíamos curar tudo isso, aumentando a proporção do amor em relação ao desamor. E tudo nasce onde? Na mente. E a mente é o quê? É o próprio espírito. É o espírito que pensa. Somos nós espíritos que pensamos. Então, a usina, a emissora desse processo todo, somos nós espíritos, é a nossa mente. São os nossos pensamentos. Muito bem, mas nessa trajetória longuíssima, até que nos curemos definitivamente, que vai demorar, né, algumas encarnações, nós temos o auxílio para que nos mantenhamos razoavelmente saudáveis, enquanto pensamos em matéria das ciências da saúde, da medicina, de todas as demais áreas da saúde. E também o apoio espiritual. Quando nós estamos num centro espírita ou em qualquer templo religioso, orando verdadeiramente, no caso de nós espíritas, tomando o passe, nos submetendo a um tratamento espiritual, nos submetendo, quando necessário, a um processo de desobsessão, porque as interações entre espíritos são muito, muito frequentes, né? Porque, afinal, todos somos espíritos. Então, o processo obsessivo nada mais é do que a nossa interação com espíritos que estão nos perseguindo, isso decorrente tudo de um passado espiritual, de outras encarnações. Então, se nós não tivermos esse apoio espiritual e da área da saúde, realmente nós não conseguimos, por nós mesmos, nessa fase evolutiva,
nós não conseguimos nos manter em condições de continuar a nossa caminhada nesse planeta, enquanto encarnados, com esse objetivo de evoluir. Porém, a cura definitiva dependerá de nós. Então, se nesse processo em que estamos agora, nós ajudarmos tanto a área da saúde como a área espiritual que querem nos apoiar com uma reforma íntima. Pronto, esse é o termo-chave. Porque senão nós devemos, nós espíritas, colocar todas essas questões de uma forma prática, não de uma forma abstrata. Então, a forma prática é exatamente essa, né? Nós trabalharmos e buscarmos o amor em tudo aquilo, colocar o amor em tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. Essa é a maneira de gradativamente nós contribuirmos com a nossa cura definitiva. Cura definitiva. E, consequentemente, à medida que nós vamos tomando essa iniciativa, fazendo a reforma íntima, nós vamos subindo automaticamente os degraus da escala evolutiva espiritual. Então, é assim que acontece, né? Então, vejam aí, olha, remanescem do passado, ainda no anterior, por favor. Remanescem do passado espiritual, aprofundando a sonda da investigação nas causas profundas que jazem no ser. Viajou, ou seja, nós já passamos por inúmeras existências corporais, por inúmeros processos pré-encarnatórios. E nós temos um comprometimento conosco mesmos, isso que é importante, né? Com a nossa consciência. Sou eu com a minha consciência e cada um de nós com as nossas consciências. Não existe castigo, não existe julgamento, não existe nada. O que existe, à medida que evoluímos, é a elevação do nosso bem-estar espiritual. É simplesmente isso. Então, se nós queremos momentos melhores, situações melhores, uma realidade melhor para todos, não existe outro caminho que não seja a aprendizagem do amor na prática. O próximo, por favor. Assim, a cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Exatamente o que eu acabei de dizer, né? Nós sairmos um pouquinho, desligarmos um pouco, ou melhor, termos consciência. Porque se nós estamos nessa dimensão densa, é porque nós precisamos estar aqui. Mas é não ficar só focado aqui, é entender que existe algo acima de nós e que o nosso objetivo é galgar os degraus para que estejamos cada vez mais próximos dos patamares elevados da evolução espiritual. O próximo. Toda cura procede de Deus. Como Deus é o amor, eis que o amor é o essencial no mecanismo da saúde. Próximo. O amor sempre está aberto à compaixão. Não se pode ser compadecido esquecendo-se da solidariedade. Então, esse é um ponto fundamental. Amemos ao próximo como a nós mesmos. E foi isso. Se a gente resumir o Evangelho, a gente resume em poucas frases um significado muito profundo. Eu sempre digo, por que nos complicamos? Né? Nós sempre dizemos, se eu posso complicar, como se dissessemos, né? Se eu posso complicar, para que simplificar? Nós precisamos inverter isso. Se eu posso simplificar, para que complicar? Então, se eu pedisse para vocês resumissem o Evangelho em uma palavra, ou resumissem o Evangelho no período em que nós estamos aqui juntos, vocês diriam, Edson, peraí, como é que eu vou resumir o Evangelho em X minutos? Eu preciso pelo menos de uma semana para resumir o Evangelho, sei lá, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não, dá para resumir agora, eu vou resumir uma palavra só de 4 letras, amor. Ponto final. Evangelho é amor, é amor. Então, no nosso dia a dia, eu me pergunto, poxa, isso que eu estou pensando está voltado para o amor ou para o desamor? Isso que eu falei em amor ou em desamor? Eu agi por amor ou por desamor? É simples assim. Por que nós complicamos tanto? Vamos para o próximo.
Desse modo, curar ou curar-se é forma de contribuir para o bem-estar do próximo. Está comprovado cientificamente que o que dá mais prazer para nós, seres humanos, é estender a mão ao próximo, é ajudar, é a solidariedade. Isso, por quê? Porque está dentro de nós. Porque a semente de Deus está nos coraçõezinhos de cada um de nós. Vós sois deuses, nós somos deuses. Se nós interiorizarmos isso e nos sentirmos lá com a nossa autoestima lá no chão, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, puxa vida, mas eu sou filho de Deus. Por que eu estou nesse estado emocional? Quando a gente interioriza essa realidade, que é a nossa realidade, a nossa autoestima vai do chão para o teto em fração de segundos. Então, muitas vezes, nós ficamos sem esperança, sem energia, totalmente desestimulados, angustiados, já a caminho de uma enfermidade psíquica mais profunda, porque nós não compreendemos a realidade da vida. Somente as verdades consolam. Somente as verdades podem preencher o nosso vazio existencial. E é o vazio existencial o grande agente causal das nossas enfermidades de maneira geral. O próximo. Curar é tolerar tudo e todos, avançando no rumo da paz. Bem, agora eu vou colocar uma outra visão, né? Eu coloquei aqui a visão de Joana de Anjos, vou colocar a visão médico-espírita, sobre essa questão. E eu tirei um trecho de uma obra do Dr. Paulo César Frutuoso, O Lado Oculto da Medicina. Eu vou acelerar um pouquinho em função do tempo, né? Estou olhando o relógio aqui e o tempo passa rapidamente. O próximo, por favor, então. Veja, observem que o que a Joana colocou, o Dr. Paulo coloca, né, sob a ótica médica espírita, a mesma coisa com palavras diferentes e, logicamente, com uma essência mais, digamos, científica. Então, observemos. Muitas doenças que acometem o ser humano teriam sua origem no perispírito. Seriam resultados de condutas equivocadas, conscientemente praticadas em vidas pregressas e que, de algum modo, acabam por provocar desarranjos na delicada trama fluídica perispiritual, alcançando por meio desta o corpo físico. Vocês observaram que a essência dessas palavras é a mesma da Joana de Ângeles? Só que ele coloca de uma forma talvez mais facilmente compreensível, né? mais clara, vamos dizer assim, abordando a questão perispiritual e abordando a questão das condutas equivocadas praticadas em vidas anteriores. Vamos para o próximo slide. O Dr. Paulo falou do perispírito. Essa figura que aí está é uma figura que nós devemos ter sempre em nossa mente. Ela é essencial. Quando a humanidade entender essa figura, tudo ficará mais fácil sob a ótica evolutiva espiritual. Quem somos nós? Observe que eu coloquei o corpo físico numa cor diferente. Quem somos nós? Nós somos espíritos. Ponto. Eternos. Então a morte não existe. A gente já concorda nós precisamos concordar com isso. Então, se eu sou espírito e eu sou eterno, não existe morte. Muito bem. Quem morre, então? O corpo físico, ali embaixo. O corpo físico é como a roupa. As nossas roupas, elas envelhecem. Chega um momento que a gente não tem mais condição de uso. A gente troca a roupa, compra outra roupa. No caso do corpo físico, não precisamos comprar, né? Forma-se, é uma coisa natural. Então, o corpo físico é efêmero mesmo. Mas para o ser humano materialista, conforme eu já disse, não parou para pensar. Ele não interioriza isso. Nós não vivenciamos isso. É por isso que nós sofremos diante da chamada morte, que não existe. Agora, a morte do corpo físico, sim, de um corpo material. E aquele lá em cima, perispírito. O que é o perispírito? Peri, esse prefixo, digamos assim, ele significa o que envolve, né? Então, o perispírito é um corpo fluídico que envolve o espírito.
Esse é o nosso corpo, que sempre esteve conosco, desde que nós fomos originados simples e ignorantes, estará sempre conosco. Mas ele mudará gradativamente a sua configuração, ele ficará cada vez mais leve, mais sutil, à medida que nós evoluímos. Então, quando nós saímos definitivamente do corpo físico, no processo de desencarnação, nós, espíritos, estaremos sempre com o nosso perispírito. Aí é possível compreender que realmente a morte não existe. Por quê? Porque é o perispírito do nosso corpo principal. Tudo que nós adquirimos ao longo das milhares e milhares de encarnações está arquivado no inconsciente, está no perispírito. Porque se não fosse isso, como que nós entenderíamos o processo reencarnatório, o processo das vidas sucessivas, da pluralidade das existências? Se o corpo físico morre, morreria tudo desapareceria. Mas não, nós somos isso. Aí dá para entender a eternidade da alma, ou do espírito. Né? Dá para entender, compreendendo essa figura. Isso é efêmero. E chegará um momento da nossa trajetória evolutiva, quando nós já tivermos um grau importante de evolução, e não precisaremos mais de corpos físicos. E continuaremos nós com o nosso perispírito. A nossa trajetória subindo os degraus da escala evolutiva. O próximo, por favor. Então, voltando ao Dr. Paulo César. Nesse raciocínio, o conjunto de genes responsável pela estruturação das proteínas que compõem nosso organismo captaria essas informações desarmônicas incrustadas no perispírito. Veja um médico, a medicina, né? Um médico colocando essa palavra que é o espiritismo, que a compreende muito bem. Nós estudamos o perispírito de uma forma profunda, e que maravilha, que evolução é isso, né? É essa. A gente enxergar essas palavras, essa palavra perispírito, essa explicação da gênese das enfermidades, oriundas de um médico espírita, obviamente. Então, extravasando-as ao nosso corpo físico sob a forma de doenças genéticas congênitas ou adquiridas. O próximo. Essas enfermidades são determinadas pela produção de proteínas defeituosas geradas por genes anômalos. Não vamos entrar no âmago dessas questões. Até agora, a ciência só aceita as alterações gênicas como ocorrências espontâneas, casuais ou ocasionadas por fatores extrínsecos, como radiações ionizantes, produtos químicos do tabaco, virose, etc. Tudo aquilo que nós sabemos que causam problemas à nossa saúde. Então, a visão espiritual não existia. Próximo. Algumas correntes admitem ainda fatores intrínsecos, como o estresse emocional, capaz de deprimir nosso sistema imunológico. Tudo isso é verdade, tudo isso acontece, real. Mas parava-se por aí. Agora, a filosofia e a ciência espíritas vêm apontar outro fator. As anomalias perispirituais, observem, anomalias perispirituais, conforme eu já expliquei, alocadas nesse envoltório fluídico. Qual é o envoltório fluídico? Perispírito. Por nossas ações, pensamentos e palavras com potencial maléfico, seja nas existências passadas, seja na existência atual. O próximo. Seríamos todos nós doentes, mais ou menos graves, trazendo enfermidades com manifestações clínicas evidentes ou subclínicas e assintomáticas, geradas por nós próprios, vejamos, já existentes como germes nos subterrâneos do nosso ser, no revestimento altamente energético dos espíritos, que é o perispírito, e prontos para danificar a tenuíssima, a delicadíssima fita de DNA de nossas células materiais, fazendo aflorar no corpo físico as mais diversas doenças. Só para deixar bem claro para todos nós, o DNA original está no perispírito. O corpo físico é uma cópia do perispírito. Isso dá mais força para que nós, base, para que nós compreendamos, conforme eu já disse e repito, que a morte não existe. Agora o próximo.
É no genoma que repercutem as mazelas acumuladas há milênios em nossos perispíritos. E cada enfermidade, genética ou não, é o resultado fiel do mal que semeamos no próximo e em nós próprios, quando adotamos comportamentos viciosos e desrespeitosos com o nosso corpo físico, o templo do espírito. Sendo o perispírito o foco primordial de muitas enfermidades, se fosse possível reequilibrá-los, muitos males do espírito poderiam ser aliviados, sem, no entanto, ter-se a certeza da cura material completa do organismo. Próximo. Essa cura pode ou não acontecer, entrando em jogo inúmeros fatores a serem equacionados, como o tempo de curso da enfermidade física, a forma como aceitamos a prova, vejam bem, da doença, e a quantidade de fluidos residuais do perispírito a serem ainda drenados para o corpo físico. Lembra-se quando eu falei energia positiva e energia negativa? A energia positiva, a energia do amor, vai drenando a energia negativa para fora do corpo, do perispírito. Então, quanto mais amor, mais saúde, mais drenagem das energias negativas. É essa dinâmica de energia que caracteriza, que nos caracteriza. Agora eu vou pedir um favor para que nós pulemos alguns slides para a gente ir lá no final, que eu vou acelerar a parte da morte. Por favor, pode passando os slides. Pode passando. Nós precisaremos pular essa parte. Aqui, paremos aqui. Voltemos ao anterior. Isso. Então, falando da morte agora, conforme Divaldo Pereira Franco, para nós, sob o aspecto filosófico do espiritismo, a morte não significa a interrupção da vida. É a interrupção do fenômeno biológico, já que a vida de nós, espíritos, é uma jornada incessante, ininterrupta, seja no corpo físico ou fora dele. Isso é fácil para nós entendermos. Entender, assim, é uma coisa, agora colocar em prática é outra. Mas a nossa evolução pressupõe um exercício constante do nosso processo mental. A reflexões constantes. O próximo. Agora eu colocarei a vocês uma visão da morte do grande filósofo espírita Leon Denis. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Próximo. Para além da campa é túmulo. Abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, essa figura que aparece para vocês aí, essa forma fluídica, o que é? Essa iluminada que está acima do corpo morto, embaixo. O corpo morto em cima, o espírito e o perispírito saindo definitivamente do corpo físico. É isso que acontece. Nós somos a parte de cima, nós não somos a parte de baixo. Mas a grande parte da humanidade entende que nós somos a parte de baixo. Nem imagino que seja essa parte. A nossa realidade é espírito perispírito. Então, o espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que acompanham. Mas será que acompanham? O próximo. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Essa opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira do moribundo. Eu vou entrar na última parte, eu só pediria quem está passando o slide para colocar um por um. O que eu vou apresentar agora é o seguinte, é o trecho, conforme está escrito, de uma comunicação mediúnica de Leon Denis após a sua desencarnação. Leon Denis desencarnou aos 81 anos, em 1927, no dia 12 de abril de 1927, na cidade de Tours, na França. E observem que quase 3 meses depois, dia 8 de julho, ele se comunicou com a senhora René, médium, e ele disse o seguinte para ela. Então, já o espírito desencarnado. Minha prezada senhora René, a impressão que tivesse, especialmente entre 8 e 9 horas e 15, na noite de 12 de abril, é naturalmente, em verdade está errado o verbo, foi naturalmente em decorrência do êxtase, do desdobramento, da alegria, do deslumbramento e da luminosa vertigem que eu mesmo senti trocando de mundo. Veja a palavra que ele colocou aí, da alegria.
do êxtase, deslumbramento, é uma visão totalmente diferente da visão que o ser humano materializado tem da morte, né? Porque para ele a matéria é tudo que existe, conforme eu já disse no início. O próximo. A vida terrestre, com seu movimento orgânico, a vida do espaço, com sua sensação radiosa, dá forçosamente, na mudança das situações, um ponto morto, que fica em suspensão, em maior ou menor tempo, conforme a evolução. Observe, vou salientar, conforme a evolução, estado da alma e a observação do indivíduo. Vejam a importância de nós nos aprofundarmos nos conhecimentos espíritas para entendermos, compreendermos a vida além da matéria. Próximo. Após o momento em que pararam os órgãos que animavam o meu pensamento humano, no minuto em que despertei para a luz do além, tive uma espécie de sonolência, de sono hipnótico. Próximo. Sentia-me como que entorpecido por condensações de vapor que formavam em torno de mim algo como um casulo fluídico. Próximo. Meus queridos e bons guias são os mentores espirituais. Trabalhavam. Depois, minha respiração deixou o meu envoltório carnal e, como um débil fio, desligou-se. Detalhe, sem choque. Próximo. Sentia então todo o meu ser dilatado, vaporoso, atraído por mãos invisíveis que não eram senão os pensamentos de meus guias, ou seja, dos mentores espirituais. O que seria esse ser dilatado, vaporoso? O perispírito, certo? O perispírito. Próximo. Esses pensamentos se concretizavam e tocavam meu espírito sob a forma de emanações luminosas, refletidas pelo perispírito de meus entes queridos desencarnados. Encontros, desencontros, reencontros. Então, esse reencontro é uma certeza que todos nós teremos, né? O amor, o envolvimento desses nossos entes que já estão na outra dimensão. Eu flutuava em derredor deles como um pássaro que sai do ovo, mas que é frágil e dá seus primeiros passos em vossa terra. Próximo. Havia deixado minha casa carnal e ensaiava as primeiras evoluções no mundo da luz. Domínio maravilhoso, criado por Deus. Próximo. Mais do que nunca, meus amigos, sei agora que todo ser humano rompe sua carcaça física com maior ou menor dificuldade, de acordo com a sua evolução e conforme o grau de fé e de confiança que tenha na bondade e na justiça de Deus. Então, muitas vezes nós reclamamos, nós lamentamos, nós tememos, nós não acreditamos, mas aí a gente diz que crê em Deus. Não adianta falar mecanicamente que crê em Deus. Nós precisamos interiorizar, sedimentar em nossa mente que tudo que Deus criou é perfeito. A reencarnação, a desencarnação, etc., são criações divinas. A única coisa que Deus não criou foi o mal. O mal são os nossos enganos nessa fase evolutiva que nos encontramos. É normal que seja assim. Nós somos espíritos em evolução. O mal, tudo que for mal, for ruim, Deus não criou. Então a gente tira a conclusão seguinte: que as nossas enfermidades nós mesmos criamos, óbvio. Então, e a morte não, a morte é uma coisa natural, é uma coisa divina, né? É uma passagem, realmente é uma passagem para outra dimensão. Porém, grande parte dos espíritos que estão na Terra nesse momento, eles não têm a compreensão que Leon Denis tem, que nós podemos ter, estudando o espiritismo. Então, nós sabemos que esse processo torna-se difícil para aqueles que não estão mergulhados na matéria. Então, eles atravessam uma fase de perturbação pós-internação que pode ser longa. Isso varia de espírito para espírito. Não existe um espírito igual ao outro. Cada caso é um caso. Bem, teria tem muito mais coisas para colocar, mas dentro desse espaço-tempo, me desculpe, inclusive, os transtornos, eu tentei colocar para vocês determinados aspectos básicos, essenciais para a continuação de um processo de reflexão, de estudo constante, para que possamos interiorizar todas essas maravilhosas verdades provenientes das esferas superiores. Muito obrigado, que a paz do Mestre Jesus nos envolva sempre.
Agora, agradecemos ao professor Edson pela palestra de hoje. Pedimos desculpas também de nossa parte aí em relação à questão toda da parte de técnica, mas vamos passar então agora a parte das vibrações. Depois das vibrações, a gente vai fazer a prece de encerramento e seguiremos então para o passe coletivo, tá bom? Fechar os olhos para quem puder. Vamos entender o que seriam as vibrações. E aproveitando esse ensinamento da Gnóstica, é a expansão dessa luz que vem conosco desde o nosso princípio. Cada um de nós tem essa luz, infelizmente, alguns amigos, irmãos ainda não conseguem enxergar essa luz. Então, a gente que tem o privilégio de acreditar nela, podemos ajudar-nos. Todos nós temos a luz, mas alguns insistem em mantê-los apagados, ou pelo menos não conseguem abrir seus olhos para ela. Com as nossas luzes acesas, a gente vai aguentar esses cômodos escuros e vamos trazer um pouco de luz aqui para que os irmãos enxerguem e possam acender um pouco. É assim que a gente vibra, trazendo luz para quem ainda não pode enxergar. Vamos trazer luz para aqueles que estão conflitos e não entendem que os conflitos são parte do processo. Vamos trazer luz para aqueles que têm voz ativa e que influenciam tantas pessoas no mundo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, para que essas pessoas possam abrir as suas bocas, abrir o seu coração, levar amor, levar esperança para quem precisa. Vamos levar a nossa luz para quem não entende que a doença é parte do processo, para quem sofre com as doenças, ainda entende que a dor é parte de um crescimento. Vamos levar a nossa luz para nós mesmos, porque várias vezes temos nossos altos e baixos e não entendemos algumas coisas, por mais que estudemos. Vamos trazer luz para todo o ambiente que nós vamos. Todas as vezes que temos considerações, que não entendemos alguma alternação com algum colega, vamos levar luz a eles, para que eles possam evoluir, para que a gente possa evoluir, para que toda a humanidade caminhe no caminho do bem. E a gente possa entender que a vibração faz parte do nosso dia a dia, que a gente não precisa estar numa casa espírita para vibrar. A gente pode vibrar todos os dias. Bem. É assim, então, com essa música ao fundo, cujo nome é Quanta Luz, vamos expandir a nossa luz interior, vamos se unir à luz que vem de cima, de nossos benfeitores, de nossos amigos espirituais, que estão aqui desde o começo, vibrando por nós, desejosos que possamos aprender o caminho do amor, o caminho da caridade, e que a gente possa seguir na nossa jornada evolutiva. Que possamos contar com a ajuda deles ao longo da nossa semana que se inicia, para que possamos sempre ser lembrados dessa palavra-chave, amor. Possamos distribuir esse amor a todos aqueles que se encontrem conosco ao longo da semana, seja dentro de casa, seja fora, seja até mesmo para aqueles que não nos, a princípio, fazem bem, mas que precisamos entender que todos somos filhos de Deus. E todos nós temos o dever de amarmos uns aos outros. Pedimos, então, a licença a esse plano espiritual, que possamos dar por encerrado esse momento da nossa palestra e que a gente possa seguir adiante para o nosso passe. Assim.